Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, querido internauta! Começando mais um programa Luz da Fé. E nessa semana queremos refletir sobre a igreja, que é templo do Espírito Santo. Os números 797 e 798 nos convidam a isso, a refletirmos sobre essa realidade tão linda e maravilhosa da nossa igreja. A igreja que, além de ser a esposa de Cristo, como refletíamos no programa anterior, além de ser esse corpo místico de Cristo, do qual nós somos membros, ela também é templo do Espírito Santo. Eu gosto muito de filme de ação, né? E assim, gosto muito mesmo de assistir filmes de ação. E eu gosto principalmente daqueles filmes que são mais antigos, lá da década de 90, né? Para mim os roteiros são muito interessantes. E tem um filme de ação, eu vou começar dizendo isso para você, porque aí você vai entender porque eu estou falando do filme. Nesse filme de ação, tem um filme de ação chamado Duro de Matar, é uma série de filmes, com Bruce Willis. E esse filme, Duro de Matar, tem um número 3, Duro de Matar 3, que é com Bruce Willis e Samuel Jackson, dois artistas famosos lá de Hollywood. E esse filme, assim, o roteiro desse filme é muito interessante porque os terroristas, eles entram ali em Nova York e eles lançam ali o atentado, eles colocam explosivos pela cidade. E aí o terrorista pelo telefone ele diz assim: olha, nós colocamos uma bomba dentro de uma das escolas de Nova York. E aí a polícia toda de Nova York vai tentar descobrir qual é a escola. Então eles destacam todo o policiamento de Nova York para procurar a bomba em uma das várias escolas que tinham ali em Nova York. Ou seja, todo o policiamento vai atrás da bomba. O que acontece? Os bancos ficam desprotegidos. E aí os terroristas aproveitam, que já não tinha mais policial ali tomando conta, e eles então invadem o Banco Central de Nova York. E é interessante o filme porque eles invadem ali o Banco Central de Nova York. E eles entram porque o Banco Central de Nova York é um dos bancos da Reserva Federal dos Estados Unidos. Não sei se você sabe disso, mas as reservas internacionais dos Estados Unidos, 60% das reservas internacionais dos Estados Unidos é feita de barra de ouro. E nesse banco de Nova York tinha ali a barra de ouro dos Estados Unidos e de outras nações. E eles entram ali para roubar o ouro que estava ali guardado nos cofres daquele banco. Aí você está perguntando, mas por que o Alexandre começou a Luz da Fé contando tudo isso? Comecei porque o Catecismo da Igreja, nos números 797 e 798, vai falar para nós, vai dizer exatamente isso. Ele vai falar que, com efeito, isso aqui está citando Santo Irineu. Vai dizer o seguinte: com efeito, é a própria igreja que foi confiado o dom de Deus. É nela que foi depositada a comunhão com Cristo, isto é, o Espírito Santo, penhor da incorruptibilidade, confirmação de nossa fé e escada de nossa ascensão para Deus. Pois lá onde está a igreja, ali também está o Espírito de Deus. E lá onde está o Espírito de Deus, ali está a igreja e toda a graça. Veja, Santo Irineu, portanto, aqui nesses números 797 e 798, vai nos trazer essa realidade tão bonita da igreja como o templo do Espírito Santo e dizer que a igreja ela é depositária. É como esse banco, essa reserva dos Estados Unidos, da Reserva Federal dos Estados Unidos, que tem ali todo o ouro, né? Tem ali aquele monte de barras de ouro. A igreja, da mesma forma, ela tem a sua riqueza, ela é como um grande cofre onde foi depositado esse grande tesouro. E qual é o tesouro, Alexandre? O Espírito Santo de Deus. A igreja é depositária do Espírito Santo. Portanto, onde está o Espírito Santo, está a igreja. Onde está a igreja, está o Espírito Santo de Deus. E o Catecismo ainda continua dizendo que o Espírito Santo, do qual a igreja é depositária, esse tesouro que ela traz, é o princípio de toda ação vital e verdadeiramente salutar em cada uma das diversas partes do corpo. Veja, vital e salutar. Vital é o que traz a vida, ao que dá a vida. E salutar é aquilo que está ligado à saúde, aquilo que nos faz sermos pessoas saudáveis, sãs, né? Temos essa saúde. Salutar, princípio de toda ação vital e verdadeiramente salutar em cada uma das diversas partes do corpo. Portanto, para termos vida e termos saúde, nós que somos membros desse corpo, precisamos do Espírito Santo de Deus. O espírito, o corpo, melhor dizendo, sem o espírito é um corpo sem vida. Em Ezequiel capítulo 37, lá no versículo 8, temos aqui a prefiguração disso exatamente que o Catecismo está falando. Desse espírito que é o princípio vital e verdadeiramente salutar.
da igreja. É aquilo que dá vida à igreja. Quando vai dizer aqui no versículo 8, Ezequiel 37, 8 vai dizer que o profeta dizendo, né? Diante daqueles ossos ressequidos, ele profetiza, então ele vê que esses ossos se juntam, né? Os ossos se juntam e ele diz, eu olhei e vi nervos e carne crescendo sobre eles e a pele que se estendia por cima, mas não havia neles espírito. Vejam, eram corpos inanimados. Eram corpos que tinham nervo, tinha carne, tinha pele, mas não tinha vida, porque lhes faltava o espírito. Então Deus ordena ao profeta que ele profetiza ao espírito, filho do homem, profetiza. Venha ao espírito dos quatro cantos e sopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei, versículo 10, segundo me for ordenado, e o espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram de pé como um imenso exército. Veja, sem o espírito é corpo sem vida, jogado no chão, estirado ali, inanimado. Mas com o espírito se coloca de pé e forma um imenso exército. Você está entendendo o que o espírito faz na igreja? A igreja só é esse imenso exército, esse poderoso exército, pela força, pela ação vital e verdadeiramente salutar do Espírito Santo de Deus. Eu quero terminar essa reflexão trazendo para vocês aqui, porque o catecismo também vai dizer sobre esse espírito que age a partir, que opera, né, de múltiplas maneiras, pela palavra de Deus, pelo batismo, pelos sacramentos. E aí, eu falando dos sacramentos, eu quero trazer aqui a Eucaristia e trazer para você essa historinha. Eu quero terminar contando esse fato que aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, quando um soldado na Itália, a Itália estava em guerra e chamaram todos os soldados de 18 anos para cima, chamaram todos os jovens de 18 anos para cima para lutar. E esse jovem foi lutar ali no fronte e ele foi ferido gravemente. Quando a guerra acabou, esse jovem estava no hospital. Seus companheiros de batalha voltaram para seus lares, mas aquele jovem continuou internado. O comandante daquele jovem enfermo no hospital mandou um telegrama para a família pedindo que a família fosse visitá-lo. O pai então vai visitar o seu filho. Quando ele chega ali no hospital onde seu filho estava internado, seu filho há mais de 20 dias sem comer nada, ali inconsciente, naquela cama, o pai chega, tira da sacola um pão. Ele pega aquela sacola e era metade de um pão. Ele começa a conversar com o filho ali deitado na cama, né, em coma, e ele começa então a dizer para o filho, a sua mãe não pôde vir porque ela precisou ficar em casa cuidando dos seus irmãos, mas a sua mãe trouxe para você, preparou para você aquele pão que você tanto gosta. Eu estava com fome na viagem, eu comi metade do pão, mas a outra metade eu trouxe para você, meu filho. Aí o pai tirou um pedaço da migalha daquele pão e colocou na boca do filho e disse assim, come, filho, mastiga, é o pão da mamãe. E o filho começou a mastigar aquele pãozinho, começou a colocar na boca e milagrosamente aquele menino começou a mastigar. E a enfermeira chegou e falou, olha, faz 20 dias que ele não come nada, não adianta. E daqui a pouco aquele menino começou a mastigar e o menino começou a balbuciar as seguintes palavras, como é gostoso o pão da mamãe. E o pai foi tirando migalhas daquele pão e colocando na boca do filho, e o filho comia e dizia, como é gostoso o pão da mamãe. Resumo da história, milagrosamente aquele menino se recuperou a saúde, recuperou a consciência, voltou para casa, voltou para a sua casa, voltou para a sua família. O pão da mamãe, ele comeu o pão da mamãe. Quero dizer para você ao final desse Luz da Fé, também o Espírito Santo, ele nos dá essa oportunidade de todos os dias podermos comer esse pão que a Mãe Igreja nos oferece, que é o próprio corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está morrendo aí na batalha, está morrendo no combate? Está aí o pão da mamãe. Come o pão da mamãe que é tão gostoso, esse pão eucarístico, corpo e sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. O pão que a Mãe Igreja oferece a mim e a você todos os dias, através das celebrações eucarísticas, para podermos receber esse pão que nos é dado pelo próprio Espírito Santo, pela ação poderosa do Espírito Santo. E assim nós teremos vida, não seremos mais corpos inanimados, seremos um corpo forte, um exército de pé, proclamando as maravilhas de Deus. Que você então anseie pela ação do Espírito Santo na tua vida, porque assim como a igreja, eu e você somos templos do Espírito Santo. Queremos ter vida nova e vida em abundância? Peçamos, Espírito Santo, age em mim, age em nós, porque Tu és esse tesouro que trazemos dentro do nosso coração. Muito obrigado, Espírito Santo, pela Tua ação em nossas vidas. Amém.
Que bom, querido internauta, assim terminamos o Luz da Fé. E se você ainda não é sócio da Canção Nova, está aparecendo aí na sua tela, clube.cançãonova.com. Vem fazer parte da família, vem ser nosso parceiro da evangelização, contribua para que a palavra de Deus chegue a tantos lares, a tantos corações. Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser. Um forte abraço.